Bom dia a todos. Meu nome é William Belangeiro. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar conduzindo esse módulo tão interessante e importante sobre infecção pós-osteossíntese, a comissão organizadora, o Dr. Tito, o Dr. Geraldo, por essa oportunidade. Nós vamos dar início a esse módulo com a apresentação o que há de novo na prevenção da infecção óssea, e nós vamos ter o Dr. Rafael Lara, que é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, professor da Faculdade de Ciências Médicas AFIA da Paraíba. Por favor, Dr. Rafael, a palavra está com o senhor. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a toda a comissão organizadora por esse honroso convite. E coube a mim falar sobre o que existe de novo na prevenção da infecção pós-traumática. Esses são meus conflitos de interesse. E esse é o problema. Eu acho que essa imagem, ela realmente sensibiliza todo e qualquer ortopedista que atua na prática cirúrgica. Ou seja, é a sensação do insucesso para todos nós. Então, a gente vai falar sobre infecção, que esse artigo na sua introdução, ele explicou muito bem, ou caracterizou que essa é uma das mais temidas e mais desafiadoras complicações no tratamento das desordens ortopédicas, que pode, obviamente, levar a atraso na consolidação, uma perda permanente da função e, em algumas situações, amputação. Então, por que prevenir? Porque a gente sabe que esses pacientes têm uma internação muito longa, em média 2 semanas a mais que um paciente não infectado, 2 mais reinternações, custos muito mais elevados. Só para que você tenha uma ideia, nos Estados Unidos, 1 milhão de artroplastias por ano. Se 1% tivermos infecção, vocês podem imaginar o volume de paciente que nós teremos que tratar. Essa é uma importante revista de terapias anti-infecção, que os autores, eles expressam a sua opinião dizendo que existe uma clara necessidade por inovação na prevenção das infecções, principalmente em relação às fraturas expostas, e que, apesar de algumas estratégias mais modernas, ainda temos resultados pobres. E, obviamente, que isso tudo passa pela seleção do nosso paciente. Precisamos identificar fatores de risco, aqueles relacionados ao paciente, aqueles da nossa técnica cirúrgica, do nosso procedimento em si, e, obviamente, da estrutura da qual nós participamos dentro do hospital. E aí, para os mais novos, a gente sempre lembra como que é o mecanismo da infecção. Esse vídeo, ele reproduz muito bem que, ao colocarmos um implante dentro do nosso paciente, começa a, então, chamada corrida pela superfície. Nós temos bactérias endógenas, que obviamente elas têm um tropismo, né, pela superfície, elas vão aderir a essa superfície, e após alguns minutos, vejam bem, alguns minutos já começa a se formar uma colonização. Em poucas horas, a gente já começa a formar o biofilme, que na verdade é um glicocálix, que ele tem realmente uma capacidade de inibir a fagocitose dos macrófagos e, obviamente, dessa maneira, diminuir a ação do nosso sistema de defesa e a ação dos antibióticos. Então, vejam bem que a superfície talvez seja um elemento chave para que nós tenhamos uma atenção em relação a isso. Então, baseado nisso, a gente busca alguns tipos de materiais que possam ser utilizados nessa superfície para evitar essa adesão. Existem polímeros que são biomateriais que algumas vezes são misturados à água e, obviamente, eles formam um hidrogel. Esse hidrogel, ele tem uma capacidade de manter a sua hidrofilicidade, a sua rede estrutural, né, a sua capacidade adesiva e, por fim, ele tem a capacidade de entregar o antibiótico naquela região, de tal maneira a inibir a ação da bactéria. Então, a gente começa a falar sobre o que há realmente de novo no mercado. Então, a gente tem esse polímero sintético, que na verdade é uma haste, a ETN Protect, que ela é revestida com gentamicina. E para que vocês tenham uma ideia, a partir do momento que você introduz esse implante no osso, já começa uma liberação imediata de 40%
desse antibiótico. Em 24 horas, a gente tem em torno de 70% dessa liberação e que vai, obviamente, perdurar por alguns dias, em alguns casos até semanas. E, obviamente, também existem estudos na literatura que já dão suporte para a sua utilização. Esse estudo da Injury de 2017, com 99 pacientes, múltiplas fraturas, né, com características diferentes, às vezes até difícil de se comparar, mas que se mostrou seguro para o uso clínico e houve redução estatística do ponto de vista de infecção. Esse é um outro artigo agora de 2021 que, na verdade, avaliou fraturas expostas graves, não uniões, e com a utilização também dessa haste. E o objetivo desse trabalho foi fazer uma avaliação da qualidade de vida e do efeito psicológico que a infecção causa no indivíduo. É um N pequeno, uma avaliação de alguns desses questionários funcionais, mas que houve um percentual alto de consolidação e que mostrou que esses pacientes apresentam um melhor comportamento do ponto de vista psicológico, que é uma coisa que a gente tem que ter uma atenção especial na infecção. Esse é um parafuso chamado Cipro Screw, ele é composto de ácido lático e ácido coglicólico e ele é revestido pela ciprofloxacina. E esse revestimento promove ainda uma resistência mecânica que pode perdurar por até 8 semanas. A gente sempre tem aquele conceito, poxa, não podemos colocar implantes nas áreas infectadas. Então esse implante, de alguma forma, ele consegue ainda promover alguma estabilidade e, obviamente, ele acaba também sendo restrito para aquelas situações de artrodeses infectadas ou outros processos infecciosos. A gente tem a gluna, que na verdade é íon de prata, que também reveste a superfície de alguns implantes. A prata é muito utilizada para curativos, a gente conhece bem, né, parte da enfermagem, mas que alguns implantes estão utilizando esse recurso para tentar inibir a adesão bacteriana. Então acontece uma mudança, como se fosse uma repulsa da bactéria pela presença desse íon de prata na sua superfície. O problema é descrito com algumas complicações do ponto de vista toxicológico, ou seja, de eventos adversos, e ela fica mais restrita e tem estudos somente nas endopróteses. A gente fala de alguns polímeros naturais que, na verdade, são as esponjas de colágeno revestidas com gentamicina. A gente tem algumas marcas no mercado e que elas liberam, obviamente, esse antibiótico na primeira hora com um decréscimo após alguns dias. E, de um modo geral, são mais utilizados naquelas situações onde existe uma perda de partes moles significativa e que você quer cobrir o seu implante, quer cobrir o osso que está exposto até que você consiga fazer algum retalho. Então, alguns estudos clínicos na literatura, esse é um estudo de revisão com 13 estudos, múltiplos procedimentos ortopédicos, né, reduzir o risco de infecção e que também pode ter um papel na osteomielite. Mas, em contrapartida, a gente vê esse estudo multicêntrico de 2015, com 739 pacientes, que em fraturas do colo do fêmur, eles fizeram artroplastias do quadril e não houve evidência estatística de diferença entre os grupos, o que nos chama a atenção em relação a esses resultados. E a gente fala sobre o DAC. O DAC, na verdade, também é um polímero natural, né? É uma associação de ácido hialurônico com ácido polilático, tem essa atividade antiadesiva e cuja vantagem é a combinação com diferentes antibióticos, porque o DAC você pode fazer a cultura e o antibiograma e você pode utilizar o antibiótico que você deseja para poder cobrir a superfície do implante. Por exemplo, você tem essa seringa com esse biomaterial, você faz a utilização ou a diluição do antibiótico que você deseja aplicar e você, obviamente, depois aplica esse produto sobre a superfície do seu implante. Veja aqui a consistência desse hidrogel e a sua aplicação numa prótese, no componente acetabular, a sua aplicação numa placa para osteossíntese, para as fraturas, e aqui também uma situação uma utilização em artroplastia total do quadril. A gente apenas lembra que, se você vai fazer a utilização desse produto, você não pode utilizar para próteses cimentadas, porque você não terá o seu efeito. E a literatura traz esse estudo multicêntrico com 373 pacientes, também utilizados em artroplastias, e que houve uma redução do risco precoce de infecção, sem eventos adversos, sem efeitos colaterais, e que houve, né, a manutenção da integração óssea, né, do processo de adesão da superfície do implante com o osso. Esse é um estudo agora de 2021, que ele também fez uma análise em revisões de artroplastias com 28 pacientes e que apenas 2 recorrências se mostrando, de certa forma, um método efetivo e seguro nesses casos.
Esse é um artigo muito interessante do Grupo de Milão, né, que ele se questiona, né, onde que a gente ainda está falhando, o que a gente tem de tendências futuras, e obviamente que eu recomendo a sua leitura. Ele tem esse quadro muito interessante sobre todos esses produtos que estão disponíveis no mercado, como que estão os estudos, que eu acho que vale a pena a leitura no momento oportuno para vocês que se interessam sobre esse assunto, vale a pena realmente essa leitura. Então eu gostaria de recordar que infecção é um problema crítico, de difícil solução, com várias dificuldades nessa etapa do tratamento. Implantes com revestimento já estão no mercado, como a ETN Protect revestida com gentamicina. Existem as membranas de colágeno com antibiótico que são mais utilizadas naquelas lesões de partes moles. E hoje a gente tem o revestimento com hidrogel, que é o DAC, que realmente pode ser aplicado com diferentes tipos de antibióticos nos implantes que serão implantados no paciente. Muito obrigado pela atenção de todos e um ótimo congresso. Muito obrigado, doutor Rafael, muito interessante a sua revisão, é uma visão atualizada de como prevenir a infecção, parabéns. Dando seguimento, eu queria convidar agora o próximo palestrante, que vai falar sobre o que fazer quando uma ferida cirúrgica complica no pós-operatório imediato. Eu queria convidar o doutor Armando Teixeira, que é membro do grupo de trauma da residência do Hospital do Subúrbio, em Salvador, na Bahia, e do Hospital Santo Antônio de Jesus, que é um dos hospitais mais importantes no atendimento do trauma nessa região. Doutor Armando, por favor, sua palavra. Bom dia a todos. Vamos falar do assunto de o que fazer exatamente quando a gente tem uma complicação infecciosa aguda. E aí a gente vai primeiro agradecer a comissão organizadora pelo convite, parabenizar pelo excelente congresso e dizer que o foco da nossa palestra é na atitude do médico e nas medidas a serem tomadas. Não existe conflito de interesse. Então, se você tem uma suspeita de infecção aguda no pós-operatório, o que fazer? Óbvio que a resposta é fácil. O pós-operatório imediato está com complicação, você diagnostica e trata imediatamente também. Só que aí a gente tem que estar se policiando exatamente contra aquela atitude de negação. A gente não gosta de ser derrotado e a gente quer imaginar que aquilo não é realmente uma infecção. Só que isso leva a um atraso do tratamento efetivo e pode comprometer o resultado. Então, para a gente fazer o diagnóstico, a gente tem que lembrar que ele começa no pré-operatório, com a avaliação de riscos dos riscos do paciente. Então, a gente vai ter que avaliar a personalidade da lesão, desde o mecanismo de trauma, grau de lesão de partes moles, o tipo do paciente, nível de atividade, comorbidades, as condições locais do paciente quando você recebe para fazer o tratamento definitivo, e a escolha do momento da cirurgia. Você soma isso ao que aconteceu no intraoperatório, né? Será que a cirurgia foi como planejado? Houve alguma dificuldade, alguma complicação no intraoperatório? Soma também ao grau de compreensão e colaboração do paciente com as orientações do pós-operatório. Lembrando que nos princípios AO, o quarto princípio é a movimentação ativa precoce com carga parcial, sendo que esse princípio não somos nós que aplicamos, né? A gente orienta o paciente e quem aplica é o paciente. Então ele tem que compreender e tem que fazer, porque essa movimentação ativa precoce restabelece o fluxo venoso no membro, né? Melhora muito o retorno venoso e com isso diminui o edema, melhora a dor, melhora a perfusão tecidual do oxigênio e de antibióticos. Então, o tecido passa a se defender de uma maneira mais eficiente. Com tudo isso em mente, a gente vai ter uma ideia, mais ou menos, do que a gente espera que seja o pós-operatório desse paciente. Então, vocês veem esse exemplo, um paciente com uma fratura grave, uma 13C3, está no 10º dia de pós-operatório, a zona de exposição aqui, a zona do trauma, a área contusa grande. Então, para evitar complicações de pele, a gente fez um acesso diferenciado, né? Adaptamos o acesso para a lesão
e o paciente muito colaborativo, já com 10 dias já com controle, o edema controlado e a pele contusa ali resistindo bem. Mas aí se você chega com esse paciente e você tem quadro clínico suficiente para você falar que é uma infecção, aí não tem nem o que ficar pensando, é iniciar logo o tratamento. Mas e quando parece que não é? Parece que não é, mas a evolução não está como deveria. Aí é a hora de você checar se esse quarto princípio está sendo usado adequadamente, e se estiver sendo usado, aí você já começa a ficar com mais suspeita. Então, esse exemplo aqui é uma paciente que teve uma fratura de tornozelo um pouco atípica, que ela caiu, enfiou o pé num buraco, ficou o pé travado em equino e depois rodou. Então, ela teve um certo afundamento do pilão, que necessitou uma manipulação um pouquinho maior, porém a cirurgia acabou dentro de 2 horas, a paciente rígida, normal, porém não fazia muito bem a sua parte no quarto princípio. Esse aqui já é no 2º dia depois de tratamento, você vê bem aqui a delimitação de onde é a infecção superficial, estava bem mais roxo, a perna mais inchada. Isso aqui é com 1 dia, a gente tirou um ponto aqui em 2 lugares, tentamos fazer expressão, deu negativa, e só dela ficar com o pé para cima e começar a fazer os exercícios direitinho, já no dia seguinte já tinha melhorado o aspecto e não havia tido tempo ainda do antibiótico fazer efeito. Então, o antibiótico vai fazer um efeito muito melhor agora. E aqui com 7 dias, já com o sinal da ruga, né, e o local já melhor. Então, tem a terceira situação, que você desconfiou, acha que provavelmente que pode ser. Se você acha que pode ser, é porque é. Peça os exames, confirme tudo no máximo 24 horas e comece o tratamento. Se precisar, interne o paciente. Veja esse exemplo, um trauma de alta energia, um acidente de moto, um paciente de 38 anos, lesão isolada. Foi feito controle de danos. Aqui o estudo radiográfico, uma fratura bastante complexa, e foi operado. Aqui, no primeiro dia de pós-operatório, já fazendo exercício, analgesia endovenosa, compressor plantar, tudo para tentar restaurar logo o retorno venoso. E com 5 dias já em casa, ele me manda essa imagem. Está com febre e eu acesso lateral drenando. Não tenho que ficar pensando, olha o medial e olha o lateral. Vou dar antibiótico, tirar um ponto da antibiótico e mandar ele voltar em 1 semana? Não dá, é infecção profunda. Se eu bobear aqui, eu perco aquela cirurgia que já levou umas 4 horas, né? Então, abrir toda a incisão, coletar material para cultura e anatomopatológico, verificar a estabilidade do implante, que aqui muito agudo geralmente está tudo bem, não fechar totalmente a ferida, deixar bem drenado para que não acumule secreção, além de outras coisas que a gente pode usar como coadjuvante. Então, foi feita a limpeza aqui no dia seguinte, né, ele foi, internou, e no dia seguinte fizemos o procedimento. Eu, em 2 dias, faço uma revisão, né, um second look, aí estava acumulando dentro da articulação. Para isso, a gente, então, fez um acesso parapatelar medial, aliviou, e aí ele pôde voltar, teve alta, colocamos um curativo a vácuo e ele foi lá fazer a fisioterapia dele. Né? A fratura foi evoluindo para consolidação. Aqui foi quando a gente pediu para deixar sem o vácuo para poder ficar uma fístula e não acumular secreção. Fomos acompanhando com 60 dias, né? A fratura foi consolidando, com 90 dias a gente aproveitou para tirar. Quando ele começou a querer queixar de febre de novo, já tirar todo o implante que estava comprometido, lateral, a ferida medial nunca mostrou nenhum sinal de infecção. Então aí voltou para o curativo a vácuo, foi evoluindo, voltou lá para fazer a sua exercício de bicicleta, e pôde evoluir. E aí conseguimos, com isso,
um bom resultado. Notem a cicatriz aqui de onde era a fisto, mas ele conseguiu uma boa função. Não tivemos a perda da cirurgia por conta de uma infecção se alastrando no subcutâneo desenfreadamente. Então, como mensagens finais, a gente queria principalmente reforçar essa situação da gente evitar ao máximo essa atitude de negação. O importante na infecção é a gente atuar rapidamente e de maneira agressiva para descontaminar logo o leito cirúrgico, né, e poder colher as amostras para orientar a antibiótico terapia. A gente deve manter o implante enquanto ele estiver fixo e for favorável para a consolidação da fratura, e a antibiótico terapia que deve ser feita em acompanhamento com a CCIH, levando-se em conta a flora bacteriana mais prevalente naquele ambiente hospitalar que você está trabalhando. É isso. Então, obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Armando. Acho que ficou muito claro, foi muito objetivo. Parabéns pela apresentação. A mensagem foi dada. Muito obrigado. Eu queria, então, chamar o nosso próximo colega, que vai falar sobre o que existe de novo na infecção com defeito de partes moles e ósseo. O doutor Matheus Azzi. O doutor Matheus Azzi é doutor pela Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, coordenador do grupo de trauma e do serviço de residência do Hospital do Subúrbio, no Salvador, na Bahia. Por favor, doutor Matheus, esteja com a palavra. Obrigado. Olá, bom dia. Vou falar sobre o que existe de novo na infecção com defeito de partes moles e ósseo. Queria agradecer à comissão organizadora pelo convite para essa participação. Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar, e os objetivos são caracterizar a lesão que combina essas três entidades distintas, mostrar que não existe um padrão ouro de tratamento e o que tem sido feito para aprimorar os tratamentos disponíveis da lesão. Na grande maioria das vezes, a combinação de infecção com perda óssea e de partes moles vai estar presente na lesão pós-traumática. Então, esse é o caso típico. Um homem jovem, trauma de alta energia, fratura exposta da tíbia, tipo 3B de Gustilho. Após o desbridamento, ele evolui com exposição óssea e infecção. Nesse caso, à direita, a cobertura com retalho muscular de rotação, retalho local. Tratamento estagiado, pérolas de polimetilametacrilato com antibiótico na primeira etapa e depois a reconstrução óssea no segundo tempo, após a cicatrização das partes moles e o tratamento da infecção. A dificuldade desses casos é que a perda óssea de partes moles favorece a infecção. E as três entidades combinadas afetam negativamente a capacidade regenerativa local. Portanto, nessa situação, um bom método de tratamento precisa restabelecer a capacidade regenerativa local e ter uma ênfase muito forte na vascularização, que é fundamental para o tratamento bem-sucedido da infecção. Várias técnicas de tratamento estão disponíveis. No entanto, a maior parte da literatura atual é dedicada a duas técnicas: a técnica da membrana induzida e a osteogênese de tração. Essa é a referência mais completa e mais recente disponível. É uma meta-análise englobando os últimos 30 anos do tratamento das perdas ósseas infectadas. São 1.500 pacientes. Como eu já citei, a tíbia é o principal sítio, 80% das lesões foram na tíbia, segundo lugar o fêmur, ou seja, é uma lesão que predomina no membro inferior. O enxerto ósseo não vascularizado, com suas variações, foi a técnica mais utilizada, representando quase 40% do total. O transporte, em segundo lugar, com um pouco mais do que 30%. Importante, em mais de 30% dos casos, foi utilizado o cimento com antibiótico na fase inicial do tratamento. Mesmo nos casos de transporte, que deveria ser um tratamento em um tempo, 1/3 dos casos utilizaram cimento com antibiótico numa primeira fase. E aqui, chamando a atenção que o tratamento estagiado é o mais comum. Primeiro trata a infecção em partes moles, depois a perda óssea.
Bom, quanto às partes moles, o papel exato da terapia a vácuo ainda é incerto, mesmo nas lesões agudas. Nos casos de infecção, existe menos evidência ainda. Então é importante entender que essa é uma solução provisória e que a cobertura definitiva da lesão deve ser feita logo. Esse limite temporal da cobertura precoce ainda não está claro e, de novo, na maioria dos estudos, o foco é na cobertura de fraturas expostas e na prevenção de infecção, não no seu tratamento. A reconstrução das partes moles ela deve buscar o método mais simples, que forneça cobertura duradoura. E dentro dessa lógica, os retalhos de rotação local têm sido muito debatidos, pois são uma alternativa mais simples do que a transferência livre e aparentemente sem prejuízo nos resultados. Também não parece haver diferença entre o uso de retalhos locais musculares ou fascicutâneos, e as indicações dos retalhos livres vão ficando cada vez mais restritas para essas situações de grandes perdas de partes moles. Então, aqui um exemplo, uma lesão traumática com infecção, perda óssea de partes moles após o desbridamento. Observem uma passagem pela terapia a vácuo após o desbridamento, depois o uso de cimento com antibiótico, quando houve, então, o controle da infecção e a melhora da ferida, a rotação de um retalho fascicutâneo para cobertura. E aqui o resultado com consolidação óssea e cura da infecção. O enxerto ósseo vascularizado ele segue como uma técnica importante, porém a sua escolha no tratamento da perda óssea parece muito mais associada à necessidade de reconstrução das partes moles do que da perda óssea em si. Claramente predomina o tratamento estagiado e por isso vocês observam aí nessa meta-análise uma baixa taxa de infecção associada a uma alta taxa de reconstrução de partes moles nos casos reportados na literatura. Importante, não existe nenhum suporte na literatura para a ideia de que a técnica do enxerto ósseo vascularizado seja melhor em grandes perdas ósseas do que o enxerto não vascularizado, e a taxa de consolidação entre os dois métodos é muito similar. Bom, a técnica de Masquelet ela surge na literatura há aproximadamente 20 anos, com algumas características bem específicas. Cimento sem antibiótico, espaçador por 6 a 8 semanas, fixador externo no tratamento definitivo e o enxerto nas perdas ósseas na tíbia colocado entre a tíbia e a fíbula, fazendo aí a fusão entre os dois ossos. Vantagens desse método. O espaçador ele combate o espaço morto, dá estabilidade local e pode liberar antibióticos locais. A presença do espaçador evita a retração das partes moles para dentro da perda óssea. E a membrana que se forma como reação à presença do polimetilmetacrilato na ferida é altamente vascularizada e com propriedades osteogênicas e de osteoindução, o que ajuda a restabelecer a biologia local. Quando se observa a literatura, a maioria dos estudos publicados com esse método usa antibiótico no cimento e, diferente da técnica original, entende que a fixação interna, quando possível, é a melhor opção. Em resposta a isso, em 2019, o próprio autor fez orientações nesse sentido e também chamou a atenção que talvez fosse benéfico um tempo mais curto de uso do espaçador. Nessa questão, muitos concordam que o tempo do espaçador é o tempo necessário para a cicatrização das partes moles e o tratamento da infecção, e que isso nem sempre é possível dentro desse intervalo tão curto de 4 semanas. Então, em linhas gerais, o espaçador fica o tempo necessário para você conseguir cicatrizar as partes moles. Como eu já citei, tem aumentado muito o uso do cimento com antibiótico como tratamento inicial das perdas ósseas e tem começado a surgir na literatura relatos de transporte dentro da membrana induzida pelo polimetilmetacrilato. Porém, até o momento, não existe evidência clínica de que essa associação ela seja benéfica. Observem aqui um caso, uma não união infectada, um grande abscesso e por isso a opção pelo tratamento estagiado, feita a ressecção óssea, a colocação do espaçador. Nesse caso, os pinos do fixador infectaram durante a primeira etapa e não parecia seguro partir para a fixação interna, sendo então realizado o transporte ósseo dentro da membrana. Na figura direita vocês podem observar ali o aspecto da membrana após a retirada do espaçador e após um ano com infecção controlada. Aqui
Aqui uma outra faceta do transporte ósseo, conhecido como transporte híbrido, onde é realizada a combinação da fixação interna e externa, reduzindo o uso do tempo do fixador e, consequentemente, as complicações do uso prolongado do fixador externo. Essa fixação interna ela pode ser feita tanto com hastes quanto com placas. Vejam esse caso, é uma grande perda óssea metafisária do fêmur, é uma condição muito ruim de partes moles, então foi realizado o desbridamento, a colocação de um grande espaçador de polimetilmetacrilato com antibiótico. No segundo tempo, após a cicatrização das partes moles, é feita a colocação de uma placa por técnica minimamente invasiva e o fixador externo utilizado para fazer o transporte do segmento, vocês observam aí na figura central. Depois que o fragmento foi transportado, o fixador é retirado, fixado com parafusos à placa e feito a enxertia no fêmur distal. Bom, esse é um método com vantagens notáveis, porém essa meta-análise de 2018 mostrou que em casos com infecção, o risco de recidiva da infecção é maior do que no transporte convencional. Então, a indicação desse método nos casos com infecção deve ser avaliado com cuidado. E como mensagens eu queria deixar então que não existe ainda o melhor método de tratamento para as perdas ósseas e de partes moles associadas com infecção. Membrana induzida e transporte ósseo são as técnicas hoje mais utilizadas. O tratamento estagiado, principalmente o uso de espaçadores com antibiótico, tem sido cada vez mais frequente no controle da infecção e no manejo de partes moles, como uma etapa inicial do tratamento. Foi o que há de novo. A técnica de Masquelet foi atualizada, favorecendo o uso de antibiótico no espaçador, um tempo mais curto com o espaçador e a fixação interna da perda óssea. As técnicas de transporte também têm evoluído e, havendo controle da infecção, é possível o uso combinado de fixação interna e externa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Matheus. Excelente apresentação. É um tema extremamente complexo, difícil, e você nos deu assim uma visão, um fluxograma para tratar de modo estadiado essas lesões de uma maneira bastante interessante e com uma atualização e com dados extremamente atualizados. Então, dando seguimento ao módulo, para encerrar esse módulo, nós vamos ter a última apresentação, que será sobre o que existe de novo na infecção com retenção dos implantes metálicos e com antibiótico. E para essa apresentação, eu gostaria de chamar o Dr. João Matheus, que é doutor em Ciências da Saúde, foi nosso ex-presidente da Sociedade de Trauma Ortopédica e atual vice-presidente da Sociedade Mãe, da Sociedade da SBOT. Além de vascaíno, obviamente, né? Dr. João, por favor, a palavra é sua. Muito obrigado. Bom dia, William. Obrigado. Agradecer também o convite, agradecer e parabenizar o Dr. Tito Rocha e o Dr. Geraldo Mota pela excelência desse congresso. Eu represento o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre retenção de implantes metálicos na vigência de infecção. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação, né? É importante a gente lembrar que quando a gente fala de infecção óssea pós-osteossíntese, existe grande confusão, porque a maioria dos trabalhos eles se baseiam em infecção de próteses articulares. A literatura ela é rica em estudos em artroplastia de quadril e de joelho com relação à infecção. Porque é um pouco diferente, porque lá você pode retirar a prótese e fazer uma cirurgia estagiada. Muitas das vezes a gente tem a possibilidade na osteossíntese de aguardar, de tratar a infecção e tentar salvar aquele implante até a consolidação e uma vez que socorra, você retirar o implante. Importante que você precisa saber, como o Arnaldo mostrou bem, que o tratamento de uma infecção precoce é diferente de uma infecção tardia, tá? Então, basicamente, existem dois conceitos básicos de tratamento quando você tem uma infecção pós-osteossíntese, que é o desbridamento antibiótico e retenção do implante, que é o que eu chamo de DARI, ou DAIR, em inglês, porque na realidade seria tentar salvar o implante. Ou então, o desbridamento, a remoção ou troca do implante, sempre utilizando o tratamento com antibiótico. Okay? Existem aqueles conceitos mais antigos, né? Que se você tem uma infecção,
a fratura ela pode consolidar, desde que ela seja vascular e esteja estável, tá? E aquele conceito que é melhor você tratar uma osteomielite do que uma pseudartrose infectada. Porém, existe um ponto de corte que a gente precisa estar atento. E para isso você precisa definir que tipo de infecção pós-implante você vai ter. Se você tem uma infecção aguda, com menos de 2 semanas, geralmente tem aquele diagnóstico clínico clássico, com sinais clássicos de rubor, tumor, febre, né? Alterações locais na ferida, seja por drenagem, né? ou a vermelhidão, e que a maioria dessas infecções são por Staphylococcus aureus, tá? E nessa fase você tem o biofilme, que foi muito bem mostrado na primeira apresentação do Rafael, ele está ainda numa fase imatura. Então, quando você vai para a literatura, você vê que você atuar precocemente nessa fase, você tem quase 90% de chance, tá? De sucesso, de resolver a infecção e salvar teu implante. Então, aqui está um exemplo, uma fratura de acetábulo, uma fratura em T com parede posterior, né? Que foi submetida a uma osteossíntese, um acesso alargado, posterolateral, que foi feita a fixação, e que no pós-operatório imediato, ainda com 10 dias, ele já começa a apresentar esses sinais. Então a gente atua precocemente com drenagem daquele hematoma, lavagem, desbridamento intenso e no espaço morto, cimento com antibiótico, né? Porque o cimento com antibiótico, como o Matheus mostrou, ele tem alta concentração acima do coeficiente mínimo de inibição bacteriana. Então, com isso, você consegue controlar essa infecção e salvar teu implante ou evoluindo para a consolidação. Entretanto, existem algumas situações que, mesmo na fase aguda, você não pode reter teu implante. Seriam aqueles casos onde você tem uma osteossíntese instável ou uma redução inadequada, tá? Quando não existe um envelope de partes moles adequado, ou em duas situações assim também bem características, que é quando você tem um hospedeiro com uma fisiologia comprometida, ou se você está diante de um germe mais agressivo. Daí a importância de você ter sempre o diagnóstico etiológico da bactéria que está causando infecção. E a outra situação, que muitas das vezes a gente esquece, é a osteossíntese intramedular. Nessa situação, quando você tem uma infecção intramedular, dificilmente você consegue desbridar, porque reter um implante implica em desbridamento, e desbridamento intramedular necessita uma agressão maior. Então você precisa tirar esse implante, fresar o canal, lavar e trocar teu implante, tá? Como a gente vai ver mais na frente, a troca do implante ele é uma das possibilidades de você tratar uma infecção. Então, quando você tem uma infecção intramedular, dificilmente você consegue fazer uma situação de retenção de implante, a não ser quando o tratamento é pior que a doença. Em algumas situações, pacientes mais debilitados, você pode fazer um tratamento de supressão de antibióticos e aguardar a consolidação. Mas, na maioria das vezes, você precisa ser mais agressivo. Quando você tem uma infecção subaguda entre 2 a 10 semanas, você já está começando a ter um biofilme caminhando para uma situação mais madura, tá? E nessa situação você já tem invasão óssea bacteriana, já tem osteomielite. Então, nessa situação, o tratamento com retenção de implante já cai para 70% de sucesso, porque exatamente a partir de 6 semanas, esse biofilme se torna mais maduro, já existe uma adesão irreversível e dificilmente você consegue solucionar. E acima de 10 semanas, nas infecções tardias, né, seja você tem uns sintomas sutis, ou você tem fístula clássica, ou já tem déficit da consolidação, ou você tem instabilidade, nessa situação dificilmente você consegue reter implante, a não ser, mais uma vez, quando o paciente está debilitado e você tem uma osteossíntese estável. Você pode tentar fazer a antibiótico-terapia supressiva até a consolidação, porque nessa situação, acima de 10 semanas, toda a literatura mostra que a taxa de sucesso de retenção de implantes cai entre 50% a 60% dos casos. Então, se você tem nessa situação uma fratura já consolidada, você retira o teu implante e isso resolve bem. Mas quando você tem um paciente já com mais de 10 semanas, uma osteossíntese instável, sinais clássicos de infecção, você precisa tirar esse implante porque ele está causando mais dano do que benefício ao paciente. Então, nesse caso, você retira o implante, faz um desbridamento
é intenso, usa o cimento com antibiótico e faz uma nova osteossíntese. E aguarda a consolidação, e uma vez consolidado, você retira o teu implante. A remoção do implante, nova fixação, ela faz parte desse tratamento. Agora, lembrando sempre que o desdobramento radical ele é fundamental. E nesses casos, a antibioterapia ela deve ser longa, de 6 a 12 semanas, e sempre reconstruindo as partes moles. E aqui, no caso, evoluindo para a consolidação. Lembrar que esse equilíbrio entre consolidação e tratamento da infecção, ele depende da estabilidade, né? E a gente sabe que uma fratura contaminada sem fixação, ela tem mais infecção. Então, existe vantagem de estabilizar sobre o risco de infecção. E aí o ortopedista ele tem que julgar o que é melhor, se é optar por uma fixação interna ou externa, dependendo do segmento, ok? Outro ponto importante que a gente tem que lembrar é que hoje já existem trabalhos que mostram que existe proliferação intracelular do estáfilo em osteoblastos. Então, o que torna ainda mais difícil o tratamento dessas infecções. E essa proliferação, ela está intimamente associada às recorrências de infecções. Então, nesse trabalho de Mohamed e colaboradores, eles mostram exatamente aqui o osteoblasto, mostrando esses cocos dentro do seu citoplasma, o que torna muito difícil, que para isso, o antibiótico, você tem que ser um antibiótico específico, né? Então, o antibiótico que a gente usa normalmente em situações clássicas é de 2 semanas venoso, depois de 4 a 6 semanas sem retirada de implante, e em algumas situações você pode manter o antibiótico até a consolidação óssea, utilizando o que a gente chama da terapia de supressão. Tá? Lembrando que o antibiótico ativo para biofilme é a rifampicina, porque ela tem ação no biofilme e ela tem ação intracelular. É um dos poucos antibióticos que tem essa característica, tá? E ela deve ser iniciada sempre após a redução da carga bacteriana pela cirurgia, tá? E muita atenção para o tipo de bactéria. Se você tem uma bactéria resistente, você tem que considerar a remoção do implante. E lembrar que esse equilíbrio, essa ação conjunta do ortopedista com o infectologista, ela é fundamental. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem, principalmente, é que se você tem uma infecção, o implante ele sempre tem que ser removido ou trocado quando você tem instabilidade, tá? Se você não tem uma cobertura adequada ou se tem presença de fístula, também é necessária a troca, tá? Entender bem essa fisiopatologia do hospedeiro deficiente, e muitas das vezes um germe mais agressivo, você também precisa trocar o teu implante. Fixação intramedular é igual a troca de implante, e lembrar que infecções tardias com mais de 6 semanas, o procedimento de salvar o implante ele é muito difícil e a gente tem que estar atento para tentar fazer exatamente a troca do implante. Muito obrigado. João, muito obrigado. Eu acho que foi uma apresentação muito interessante, muito feliz, porque você definiu para nós a toma de decisão na presença da infecção com implante, quando reter, quando retirar, enfim, parabéns pela apresentação. Eu tenho certeza que existem muitas perguntas, temos muitas dúvidas, é um tema extremamente interessante, mas infelizmente, eu recebi uma informação que nós estamos com muito atraso e eu vou ser obrigado, infelizmente, a encerrar essa sessão. E eu queria, uma vez mais, agradecer muito a presença de todos vocês e agradecer pelas excelentes apresentações, que eu acho que vão ser extremamente úteis a todos que estão nos assistindo. Um bom dia a todos e muito obrigado. Seguimos com o evento.